A paz do Senhor, amém, a todos que estão me assistindo nesse momento. Bom, estou aqui mais uma vez para fazer esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a segunda parte da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias jejuou por 4 meses. Vamos começar. Bom, se nós sabemos muito bem que esse jejum que Neemias fez não é exatamente que ele jejuou 4 meses. Que durante 4 meses ele se entregou a Deus. Não significa que Neemias estava realmente jejuando todos esses 4 meses. E nós podemos ver, você que está com a sua Bíblia aberta, no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, podemos ver que está escrito: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Ou seja, a diferença entre o mês de Quisleu ao mês que está no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, que é o mês de Nissan, são 4 meses. E isso pode ser revelado aqui. Neemias entregou seu coração a Deus, se entregou diante de Deus por 4 meses. Mas no caso do jejum, não é exatamente 4 meses, é com intervalos de tempo, né? Que é o mais correto e mais normal que a gente possa fazer. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o levante que Neemias teve. Neemias teve muitos levantes, nós vamos ver alguns deles agora, nesse momento. No mesmo capítulo 2 do livro de Neemias, no versículo 18 está escrito: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram suas mãos para o bem. Agora vamos ler o versículo anterior, versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Então, Neemias tomou essa grande iniciativa, e isso nós vimos na primeira parte. Mas agora nós vamos ver o que 3 pessoinhas que estavam querendo lutar contra o servo do Senhor. Nós vamos ver aqui no versículo 19, nesse momento. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Essas 3 pessoas, esses 3 indivíduos, acharam que Neemias estava fazendo uma loucura, estava querendo se rebelar contra o rei, e eles disseram várias coisas que serão reveladas ao decorrer das partes do nosso programa sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas nós podemos ver no versículo 20 o que está escrito, o que Neemias disse. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes nem parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essas 3 pessoas, esses 3 indivíduos que estavam lutando contra Neemias, depois que ele tomou essa iniciativa de reconstruir os muros de Jerusalém, não vão ter mais nenhuma memória em Jerusalém. Como assim nenhuma memória? Simplesmente não serão lembrados em ter ajudado na reconstrução dos muros. Eles vão ser lembrados com rejeição e com ira das pessoas, porque foram auxiliadores de quê? Do mal. Porque o diabo simplesmente não queria que ele reconstruísse os muros, ele queria que permanecesse daquele jeito que estava, depois de o rei da Babilônia, que era o Nabucodonosor, ter destruído aquilo. O diabo queria que continuasse da mesma forma. Essas 3 pessoas queriam que não queriam que Neemias reconstruísse aqueles muros. Inclusive eles tinham inveja daquilo, eles achavam que era uma loucura, debochavam e ironizaram, assim como nós vamos ver nos próximos versículos e capítulos que leremos ao decorrer do nosso programa. Mas a gente pode ver no livro de Neemias capítulo 3 que eu nem vou poder fazer essa leitura. Já sabe por quê? Porque no livro de Neemias capítulo 3 está falando sobre todas as pessoas que ajudaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aqui está falando, inclusive, o que cada pessoa fez
que cada pessoa ajudou nessa reconstrução. Quem ajudou na questão das portas, quem ajudou nos muros, tudo está aqui. No capítulo 3 do livro de Neemias, inclusive não poderia fazer essa leitura agora. Por isso nós iremos para o capítulo 4 nesse momento. O capítulo 4 de Neemias. Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão a Cábalo num só dia? Vivificarão os dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele de Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Podemos ver que eles ironizavam de Neemias pela sua grande iniciativa. Mas Neemias não se entristecia. Neemias continuava com a sua fé em Deus e observe o que ele disse no versículo 4. Ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Neemias está pedindo justiça, porque não é pecado nós pedirmos justiça do Senhor depois de ter acontecido algo tão terrível conosco. Isso aqui ninguém ia querer passar. Ninguém desse planeta ia querer passar uma vergonha dessa que essas pessoas fizeram contra Neemias. Não é mesmo? Eles ironizavam: uma raposa derrubará facilmente esses muros de pedra. E Neemias orou e repreendeu esse mal. E aqui no versículo 5 está escrito: E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado. Aí está falando: não se risque diante de ti o seu pecado, que esse pecado não se apague, que eles paguem por tudo que eles estão fazendo. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor. Pois te irritaram defronte dos edificadores. Irritaram ao Senhor. Por quê? Como assim irritaram ao Senhor? Se eles estavam irritando os edificadores. Isso é porque quando lutamos contra o servo do Senhor, quando alguém luta contra nós, está irritando não somente a nós, mas sim ao Senhor. Porque nós somos servos dele, nós fazemos a obra dele. Versículo 7. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, e os arábios, os amonitas, e os astoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao Senhor nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Como a gente viu na primeira parte, né, que eu expliquei um pouco sobre isso. Eles colocaram guardas lá para que protegessem eles de dia e de noite, e Deus os ajudou. Agora, aqui nós encerramos este vídeo, que foi a segunda parte sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente vai ver na nossa terceira parte, nomeada de a vitória de Neemias. Depois de tantos levantes, ele conseguiu, com a ajuda de várias pessoas em união, reconstruir os muros de Jerusalém. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.